A KGB e a desinformação soviética. Parte 10. Os infiltrados da KGB. Os soviéticos tradicionalmente pensam que correspondentes estrangeiros trabalhando em Moscou são espiões ativos em potencial. Mesmo correspondentes que não mantêm contato com o sistema de inteligência do inimigo podem, de acordo com os soviéticos, se enganjar em subversões ideológicas, espalhando ideias e informações hostis à União Soviética. Dos cerca de 80 a 100 correspondentes ocidentais trabalhando em Moscou, os soviéticos se irritam especialmente com os americanos, que tendem a fazer reportagens agressivas, calcadas em materiais obtidos através de fontes primárias. A polícia soviética sistematicamente investiga e observa seu comportamento, situação familiar, preferências políticas e, sobretudo, o que escrevem. Os jornalistas que se envolvem nas maiores dificuldades se especializam em assuntos considerados sensíveis pelas autoridades locais, tais como nacionalismo nas pequenas repúblicas soviéticas, antissemitismo, corrupção, crime. Tanto o primeiro diretório principal, a inteligência, quanto o segundo, contra-inteligência, tentam recrutar agentes dentro desse nicho de correspondentes. Os serviços de inteligência usam uma variedade de técnicas para ameaçar, manipular e, eventualmente, recrutar correspondentes estrangeiros a serviço de Moscou. Alguns jornalistas foram acusados de praticar homossexualidade. Alguns foram rotulados como agentes da CIA e outros foram submetidos a longas sessões de interrogatório. Em 1976 a 77, por exemplo, George A. Krimsky, da Associated Press, Alfred Friendly, Jr., da Newsweek, Peter Osnos, do Washington Post e Robert C. Toss, do Los Angeles Times, foram acusados de atividades subversivas e também rotulados direta ou indiretamente como espiões da CIA. Toss foi interrogado em junho de 1977, após se encontrar com um cientista russo, Valery G. Petukov, do Instituto de Problemas Biomédicos, em uma rua de Moscou e receber um artigo sobre parapsicologia. As autoridades afirmavam que o material continha informações secretas. Depois que Toss foi liberado, deixou Moscou, a TASS o acusou de aceitar trabalhos de agências especiais americanas não identificadas, assim sugerindo a sua associação com a CIA. Jornalistas que trabalham para revistas ou jornais conservadores recebem atenção particular. Robin Knight, correspondente em Moscou do US News and World Report, foi atacado inúmeras vezes pela imprensa soviética e funcionários do Ministério das Relações Exteriores o chamaram de jornalista borra-botas por suas críticas ao sistema soviético. Ao visitar Tashkent em abril de 1979, ele e sua esposa foram convidados à festa de aniversário do guia turístico que os acompanhava. Logo após tomar uma bebida, Knight se sentiu muito mal e descontrolado. Caminhou cambaleante para o lado de fora da casa de chá, e ficou inconsciente ou semiconsciente por 15 horas. Quando ele estava paralisado, sua mulher foi assediada e também ameaçada com a possibilidade de que Knight fosse preso. Quando a embaixada americana protestou, o Ministério das Relações Exteriores respondeu com uma versão totalmente distorcida dos fatos, culpando o casal pelo ocorrido.
No início da década de 1960, os serviços de inteligência comunistas começaram sigilosamente a comprar serviços de jornais, revistas e pequenas gráficas em países em desenvolvimento para usá-los como canais permanentes de desinformação. Mas o sucesso inicial obtido com essa nova técnica foi breve. Por exemplo, alguns dos jornais representavam um investimento financeiro substancial. Estes foram permanentemente perdidos na América Latina em uma série de golpes militares. Outros precisavam de doações regulares acima do apertado orçamento dos serviços de inteligência comunistas. Em 1965, o major Slavoj Frost, chefe da sucursal da STB na Áustria, enviou para o quartel-general da agência em Praga uma proposta para comprar o semanário católico Die Furche, conhecido na época por suas inclinações esquerdistas. Mas, estando o semanário em dificuldades financeiras, a proposta foi rejeitada como financeiramente arriscada. Logo se tornou evidente que um método melhor de influenciar a mídia de massa era ter jornalistas agentes confiáveis, de influência, operando separadamente em uma variedade de jornais e revistas populares e estáveis. Um jornalista agente em um país liberal é obviamente um importante ativo para os serviços de inteligência, posto que ele pode ser investigativo e profissionalmente curioso sem levantar suspeitas. É sua responsabilidade obter informações importantes, ou mesmo altamente sigilosas, particularmente nos Estados Unidos com a sua imprensa agressiva e combativa. A maior parte do povo americano estima a imprensa em alto grau, e quando um repórter puxa seu bloquinho de notas e começa a fazer perguntas, o americano típico não irá se preocupar em requerer a sua identificação. Sendo assim, agentes soviéticos ocasionalmente usam disfarce jornalístico para obter entrevista com pessoas que, de outra maneira, estariam indisponíveis. Ao considerar o volume e a qualidade das notícias domésticas e estrangeiras que são coletadas, checadas e publicadas todos os dias em um grande jornal, o sistema de coleta de informação é frequentemente muito mais eficiente e produtivo do que a KGB ou a CIA. Todas as embaixadas do bloco soviético em países capitalistas mantêm 2 fundos especiais para pagamento a repórteres. O fundo é administrado no país pelo Departamento de Imprensa do Ministério das Relações Exteriores e no estrangeiro pela assessoria de imprensa da embaixada. Jornalistas locais interessados em escrever uma matéria favorável ocasional sobre economia soviética ou um perfil interessante de um líder soviético foram presenteados com algumas centenas de dólares, com uma viagem de graça para o Mar Negro. O segundo fundo é usado pela KGB para pressionar e recrutar agentes secretos entre jornalistas e disseminarem desinformação. Em geral, o processo começa com um pedido aparentemente inocente de um agente da KGB a um jornalista amigo para escrever uma pequena matéria sobre algum evento recente baseado em fontes abertas. O pagamento não é extraordinário, mas é geralmente alto, o suficiente para convencer o jornalista de repetir o favor, já que ele não está violando qualquer lei. A matéria seguinte é mais difícil e não pode ser escrita sem consultar algumas fontes confidenciais. Após 1 ou 2 anos, o repórter se vê numa armadilha. Quando descobre que sua informação foi armazenada e está sendo usada para chantageá-lo. Se ele colaborar, a KGB promete que as matérias comprometedoras serão destruídas. Mas, se ele recusar, ela ameaça torná-las públicas e destruir sua vida profissional e pessoal.
Pierre Charles Paté. Dezenas de cidadãos ocidentais são presos todos os anos e sentenciados à prisão sob a acusação de serem espiões soviéticos. Inclusive funcionários governamentais de alto escalão, membros de parlamento, diplomatas, oficiais de polícia e das forças armadas de executivos, mas poucos jornalistas. Identificar e processar espiões entre jornalistas é um trabalho muito difícil e ingrato, complicado pelas leis de salvaguarda à liberdade de imprensa. O primeiro jornalista ocidental a ser sentenciado à prisão por espalhar desinformação e não por obter informação secreta para a KGB foi Pierre Charles Paté, 1910 a 1981. Sua prisão em 1979 pela contra-inteligência francesa causou surpresa e confusão na imprensa francesa. Àquela altura, Paté era um jornalista de 70 anos e editor do pequeno boletim bimestral chamado Síntese. Filho de um produtor pioneiro do cinema francês, Paté tinha contatos íntimos no governo e na classe empresarial de seu cunhado, Bernard Vernier Pallier. Era o presidente da estatal Renault. Paté pertencia a uma organização chamada Movimento pela Independência da Europa, que incluía proeminentes políticos, empresários e intelectuais. Diferentemente de seu pai, que fora um profundo admirador dos Estados Unidos, a simpatia de Paté pertencia à União Soviética. Paté atraiu a atenção da KGB em 1959, ao publicar um artigo louvando a União Soviética. Pouco depois, ele voluntariamente se tornou um agente da KGB, proveu a inteligência soviética de muitos relatórios, análises e biografias de industriais políticos, jornalistas e membros da inteligência francesa de renome. Mas ele era mais do que uma fonte de informação. Por muitos anos, ele seguiu à risca as ordens de KGB como agente de influência, publicando desinformação soviética sob seu nome. Jornalistas que atuam como canais de desinformação normalmente publicam poucos artigos falsos por ano. Ele recebe de seu contato da KGB um esboço compreensivo da matéria e não escreve a notícia usando seu estilo jornalístico e jargão próprios. Entre 1960 e 1979, Paté escreveu diretamente mais de 100 artigos sobre inspiração soviética. Ajudou a preparar várias publicações e serviu como editor de um boletim publicado por políticos e empresários da mais alta importância. A maior parte desses artigos procurava jogar areia na credibilidade dos serviços de inteligências ocidentais e promover a desunião entre países da OTAN. Sua prisão ajudou a preencher uma parte do quebra-cabeça da espionagem, embora ele tenha sustentado que suas fontes regulares de informações
eram simples jornalistas, cuja função era coletar informação e não espalhar desinformação. Ainda assim, em 22 de maio de 1980, uma Corte de Segurança Nacional o sentenciou a 5 anos de prisão. A primeira vez que um cidadão vivendo na Europa Ocidental foi preso por espalhar desinformação. Vários jornais franceses condenaram o veredito. Centenas de jornalistas franceses assinaram uma petição que dizia que a decisão da Corte representava uma séria ameaça à liberdade de expressão e informação. A edição de 11 de julho de 1980 da Paris Match comentou o caso Pathé nos seguintes termos: ao mandar Pathé para a prisão por 5 anos, a despeito da sua idade avançada e da saúde sua, a justiça firmemente o condena como espião, sem que ele seja um exatamente. Para eles, Pathé é a prova cabal de que há, na França, inúmeros jornalistas infiltrados da KGB. A um só tempo insignificantes e perigosos. Esses infiltrados trabalham sem parar, ventilando ideias mentirosas em pequenas doses. Le Carnat em Cayenne. Em 30 de outubro de 1979, a polícia francesa encontrou o cadáver de um homem de bruços num lago da floresta de Rambouillet. Próximo ao cadáver estava um frasco vazio de barbitúricos. Aparentemente era um caso de suicídio. A identificação do homem como Robert Boulin, o ministro do Trabalho de 59 anos, chocou a comunidade política. Gaulista devoto, Boulin ocupara 9 postos na Quinta República e era o ministro que há mais tempo ocupava seu cargo. O presidente Giscard d'Estaing já o elogiara publicamente e muitos observadores dos negócios franceses o consideravam o futuro primeiro-ministro da França. Boulin terminou sua vida por causa de alegações de que ele havia comprado terras em Ramatuelle, ao norte de Saint-Tropez, a preços esdrúxulamente baixos, e conseguiu um alvará de construção que não seria permitido a ninguém. As primeiras acusações contra Boulin apareceram no tabloide direitista Minute, e a história foi depois violentamente amplificada pelo semanário esquerdista Le Carnat em Cayenne. A questão central era se Boulin sabia das transações ilegais envolvendo sua propriedade quando ele construiu sua casa. Na semana anterior ao seu suicídio, dissera a 2 repórteres do Carnat que ele nada sabia das manipulações ilegais. Mas os repórteres não acreditaram e o jornal continuou a publicar veementemente artigos sobre o caso até o suicídio do ministro. Por quase 70 anos, excetuando-se o período da Segunda Guerra Mundial, o tempo em que não foi publicado, o Carnet em Cayenne empregou ironia, trocadilhos e escárnios para atacar gerações de políticos franceses. Além disso, a revista mantém uma relação de extrema proximidade com seus leitores. Gabriel Massé, editor-chefe da publicação, descreve a orientação política do Carnat nestes termos. O jornal publica tudo. Damos mais espaço à notícia sobre o governo porque os tomadores de decisão são mais interessantes que os outros. Publicamos tudo o que sabemos sobre socialistas e comunistas. Mas isso não ocupa tanto espaço na nossa publicação. Quando a esquerda estava em ascensão,
demos à oposição uma fatia maior da publicação. Não temos ligações com socialistas ou com comunistas, apesar de que nossas sensibilidades são de esquerda. O Carnat Encainé se tornou mais investigativo quando cobriu a Guerra da Argélia, de forma a satisfazer a demanda francesa por notícias. As excentricidades de Charles de Gaulle e Georges Pompidou deram à publicação muitas matérias divertidas e reveladoras, mas na década de 1970 a publicação se tornou ainda mais agressiva. Por exemplo, o Carnat usou o candidato à presidência, Jacques Chaban-Delmas, de se aproveitar de brechas na lei para não pagar imposto de renda por 3 anos. E a acusação virtualmente acabou com suas ambições políticas. Também foram publicadas matérias sobre as finanças de outras importantes figuras da sociedade francesa, incluindo Marcel Dassault, magnata da aviação. Uma matéria importante publicada pelo Carnat em outubro de 1979 acusou o presidente d'Estaing de aceitar 50 quilates de diamantes, avaliados em 250 mil, de Jean Bedel Bokassa, imperador do Império Centro-Africano. Bokassa foi deposto do trono em outubro de 79, num golpe orquestrado pela França. No artigo publicado pelo Carnat, vinha uma fotocópia de uma carta assinada por Bokassa, que confirmava o presente. A transação aconteceu supostamente em 1973, quando Giscard d'Estaing ainda era ministro das Finanças. Em 27 de novembro de 1979, num discurso televisionado, d'Estaing afirmou em rede nacional que ele havia recebido o presente antes de assumir a presidência e que todos os presentes que recebeu desde que se tornou presidente foram doados a museus e a entidades filantrópicas. Porém, o Carnat não se deu por satisfeito com a resposta e replicou que d'Estaing continuou a receber diamantes presenteados por Bokassa até 1975. O Carnat Encainé protege escrupulosamente sua independência financeira, limitando a compra de ações da publicação à sua equipe de aproximadamente 35 jornalistas efetivos, que elegem o editor-chefe, fixam os salários e decidem como investir os lucros. Apesar do jornal não aceitar publicidade e depender unicamente dos lucros das vendas, sua receita é bastante consistente. A circulação é de cerca de 500 mil cópias, mas podem chegar a 800 mil, se uma matéria particularmente sensacional vir à estampa. Aos olhos de muitos jornalistas europeus e americanos, esse Pasquim se tornou um dos melhores jornais investigativos do mundo. O dramaturgo francês Henri D'Anson, outrora contribuidor do Carnat, disse: em crítica ascópica das atualidades e dos indivíduos, esse striptease irônico e inclemente com o qual espiritualmente desnudamos e revelamos, do jeito que a natureza os trouxe ao mundo, os cretinos presunçosos que tentam controlar o nosso destino a nossas custas. Essas não são atividades infrutíferas. Num domingo, 4 de dezembro de 1973, um funcionário do Carnat resolveu fazer uma visita imprevista ao seu escritório e descobriu uma equipe de homens fazendo buracos e instalando fios pelas paredes. Após essa tentativa fracassada da contra-inteligência francesa de grampear os seus escritórios, o Carnat Encainé passou a se proclamar orgulhosamente como o jornal mais ouvido da França. O público francês se riu muito e os correspondentes estrangeiros em Paris avaliaram o episódio como
outra vitória da imprensa sobre a burocracia e a estupidez estatal. Mas a história tem outra dimensão. Como um canal de vazamentos constrangedores, o Karnar-em-Khainê também serve como um veículo para a desinformação soviética. O serviço de inteligência tchecoslovaco, no início dos anos 1960, recrutou um dos redatores mais antigos do jornal e passou a usá-lo como agente de influência. A campanha a longo prazo não teve impacto direto sobre o bem-estar ou a segurança da Tchecoslováquia. O beneficiário real foi a União Soviética. Um dos principais objetivos das OAS do bloco soviético é criar condições favoráveis para a política externa soviética. Ocasionalmente, a STB envia para o Karnar uma matéria danosa à reputação de algum político de quem os líderes soviéticos desgostem, por uma razão ou outra. Em outras vezes, o Karnar fez troça das atividades da CIA em Paris, ou ridicularizou a pompa dos comandantes militares da OTAN. Pequenas troças antissoviéticas não perturbam a KGB, porque elas dão ao Karnar-em-Khainê uma aura de independência política. Wilfred Burkett. Com a manchete: os jornalistas que serviram a CIA. A edição de março de 1976 da revista Quill protestava contra jornalistas que, por quaisquer razões, cooperaram no passado com a CIA. O artigo citava Wilfred Burkett como um exemplo de um jornalista corajoso que rejeitou a oferta da CIA. Enquanto isso, o jornalista australiano Wilfred Burkett, que cobriu a Guerra da Coreia a partir do Norte comunista, disse a Reuters que em 1952 a CIA lhe ofereceu $100 mil para passar para o outro lado e escrever alguns artigos. Ele disse que negou a oferta. Burkett, um dos poucos jornalistas do Ocidente cobrindo o conflito pelo lado comunista, teria dito que durante as negociações de paz em Panmunjeom, em 1952, abre aspas, um jornalista americano se chegou a mim e disse: há um jipe lá fora. Se você vier comigo para o outro lado da fronteira, ganhará $100 mil para escrever uns artigos. Fecha aspas. Burkett disse que se encontrou com esse mesmo jornalista 13 anos depois no Camboja e lhe perguntou quem era a fonte da oferta. O americano respondeu: é claro que é a CIA. Essa história é basicamente verídica, mas faltam alguns detalhes importantes. Wilfred Burkett fez parte da folha de pagamento de vários governos comunistas por muitos anos e era registrado como agente da KGB. Alguns furos de reportagem no início de sua carreira abriram-lhe as portas para publicações comunistas e não comunistas. Foi o primeiro ocidental a ver a devastação causada pela bomba atômica em Hiroshima. E, como correspondente cobrindo o processo do cardeal József Mindzinski na Hungria pelo London Daily News, em 1949, ele defendeu a justiça comunista. Seus últimos comentários sobre o julgamento incluíram esta observação, abre aspas, ele eliminou completamente toda aquela bagagem sobre tortura, drogas e confissões forçadas e mostrou o cardeal como o homem miserável, intrigante e ambicioso que ele era. Fecha aspas. Numa audiência à Comissão do Senado Americano sobre o Judiciário em 1979 e 70, o ex-oficial da KGB Yuri Krotkov disse ter conhecido Burkett em Berlim, no ano de 1947.
Burkett lhe disse que ele era um membro secreto do Partido Comunista Australiano e queria explorar oportunidades jornalísticas em Moscou. Após a Guerra da Coreia, Krotkov o recrutou para trabalhar para a inteligência soviética. Então, quando ele foi para o Vietnã, disse o ex-agente, todas as suas despesas foram pagas pelo Partido Comunista Vietnamita, por Ho Chi Minh, que lhe deu uma casa em Hanoi, com um carro e uma secretária. Durante as guerras da Coreia e do Vietnã, muitos jornais esquerdistas e comunistas, incluindo o soviético Novos Tempos, publicaram com prazer suas reportagens distorcidas anti-americanas. Burkett processou a publicação australiana Focus por trazer à luz suas atividades pró-comunistas, mas a defesa trouxe várias testemunhas, ex-prisioneiros de guerras americanos da Coreia do Norte, que testemunharam acerca das aulas de doutrinação de Burkett e de sua participação nos interrogatórios. Outra evidência incluía artigos escritos em Moscou com a assinatura de Burkett. A KGB usava Wilfred Burkett como um canal de desinformação, a fim de convencer o público mundial de que os Estados Unidos estavam usando armas bacteriológicas na Coreia. E na atmosfera de culpá-los pós-Vietnã, que assolou os Estados Unidos em 1977, nessa atmosfera, Burkett se apresentou em uma tour de palestra como um jornalista politicamente enganjado, profundamente preocupado com as principais questões do nosso tempo. Salvo algumas publicações de cariz conservador, a empresa não se prestou a revelar sua vida pregressa e suas afiliações políticas. Burkett é, de certa maneira, um caso político de jornalista com simpatias comunistas, que considera ajudar a inteligência soviética um serviço à revolução proletária. Burkett uma vez disse a Krotkov: servi à nossa causa, a causa comunista, ao Partido Comunista na China, passando-lhes informações preciosíssimas quando estive na Coreia. Eu conseguia entender o pensamento americano deles, seus sentimentos, o que eles querem, o que eles pensam, e podiam informar o lado chinês. A mesma coisa aconteceu em Hanoi. Estou em boas relações com Ho Chi Minh. Somos quase amigos. Posso visitá-lo quando quiser. Estou escrevendo para eles. Estou profundamente envolvido nesta luta contra os americanos e estou fazendo o meu melhor. As rixas que posteriormente se desenvolveram entre a União Soviética e China mudaram algumas das percepções políticas de Burkett. Mas até sua morte em 1983 na Bulgária, ele era mais um ativista e um propagandista comunista do que um jornalista. Arne Erlov Petersen. Quando o governo dinamarquês expulsou, em outubro de 1981, Vladimir Merkulov, o segundo secretário da Embaixada Soviética em Copenhague, por ações inconsistentes com sua condição diplomática, isso pareceu uma atividade rotineira contra uma rede de espionagem soviética em expansão. Porém, investigações das agências de segurança dinamarquesas mostraram a intensidade do envolvimento soviético no movimento pacifista europeu e na mídia de massa. Um mês após a expulsão de Merkulov, a polícia dinamarquesa prendeu Arne Love Petersen,
Um jornalista que trabalhava para a KGB, principalmente como um agente de influência, e não como uma fonte de informações secretas. Os soviéticos requisitavam apenas para o relatório regulares a respeito da esquerda dinamarquesa e dos chamados jornalistas progressistas, que não era afiliado ao Partido Comunista da Dinamarca. Por mais de 10 anos, a KGB usou Petersen para publicar desinformação anti-OTAN, conceber falsificação anti-americana e transportar fundo para várias atividades pacifistas. Uma declaração emitida pelo Ministério da Justiça dinamarquês em 17 de abril de 1982 indicava que a KGB usou Arne Petersen principalmente para manipular a opinião pública dinamarquesa, através de vários artigos, panfletos, carta para editores e falsificações. A lista abaixo ilustra a natureza do seu trabalho com a KGB. 1. Um panfleto chamado Code Warriors, publicado por Petersen em 1979, foi baseado num rascunho da KGB contendo ataques a políticos do Ocidente, tais como Franz Josef Strauss, da Alemanha Ocidental, Margaret Thatcher, da Inglaterra, e Joseph Luns, secretário-geral da OTAN, Henry Jackson e Barry Goldwater, dos Estados Unidos. 2. Outro panfleto intitulado True Blues, de Thatcher Tati Koldnit Mente Herhoff, foi escrito por Petersen sob supervisão soviética e publicado em 1980. Ele atacava as políticas econômicas, de defesa e de externa do governo britânico, naquela época liderado por Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Deve ser assim, uai. Não sei não falar esse trem. Como fora com o primeiro panfleto, Petersen recebeu o texto da Embaixada Soviética, via Vladimir Merkulov. 3. Muitas falsificações soviéticas foram disseminadas com os auxílios de Arne Petersen. Por exemplo, como membro da Associação pela Amizade entre a Dinamarca e a Coreia do Norte, que promove cooperação e compreensão mais estreita entre os dois países, Petersen fora chamado pela KGB para espalhar uma fraude que supostamente discriminava a negociação secreta entre os Estados Unidos e a República Popular da China. O soviético esperava que os norte-coreanos fossem se sentir ameaçados e eventualmente buscassem relação mais próxima com a União Soviética. Esse esquema de desinformação envolveu Petersen no papel de mensageiro, entregando o relatório para os norte-coreanos, sem revelar suas conexões soviéticas. 4. Petersen recebeu, no verão de 1981, uma ordem para coletar assinatura entre artista e jornalista dinamarquês para uma petição de apoio à iniciativa soviética de criar uma zona nórdica zona nórdica desnuclearizada. Acertei. A campanha, que incluiu a publicação de vários anúncios políticos em jornais dinamarqueses, foi parcialmente financiada pela Embaixada Soviética. Muito bem.
Apesar do envolvimento do Arne Petersen em operação de desinformação soviética, o Ministério da Justiça da Dinamarca resolveu tornar pública as principais acusação e evidência contra o jornalista, como um aviso para os outros, ao invés de abrir um processo judicial contra ele. A imprensa num país liberal proporciona um serviço vital que não pode ser desempenhado por outra instituição, não. Jornais agressivos e corajosos como o Le Carnard em Chainé são sempre necessários. Mas a imprensa não pode cumprir sua responsabilidade constitucional se desinformantes do bloco soviético são autorizados a perseguir seus próprios objetivos políticos. A desinformação e as outras OAS são instrumento básico da política externa soviética, destinado a aumentar a influência soviética ao redor do globo. Os soviéticos sabem que a mídia de massa exerce uma grande influência na opinião pública e desempenha um papel significativo na formulação e condução da política externa. Suas campanhas secretas na década de 1970 são mais sofisticadas, mais globalizadas e concebidas e executadas com mais eficácia do que as campanhas conduzidas nos anos 1960. Sem dúvida, essa tendência continuará na década de 1980, com a maior parte das operações destinadas a enfraquecer o país árvore, ao invés de promover o comunismo. Apesar de algumas campanhas de desinformação ter pouco impacto perceptível, os soviéticos aumentaram o número de tais campanhas por duas razões principais. Em primeiro lugar, eles sinceramente creem que no efeito cumulativo da OAS. Se uma operação isolada não muda visivelmente as percepções públicas sobre uma questão, uma série de operações poderá eventualmente produzir as mudanças desejadas. Muitos especialistas em comunicação, incluindo o Wilbur Shiramimi e o L. John Martin, apoiam essa hipótese. Abre aspas aí pro Shiramimi. Toda comunicação, não importa o quão insignificante seja, deixa uma marca no receptor. Fecha aspas. Foi o que disse o Shiramimi. Que compara o efeito à água calcária caindo numa estalagmite. Estalagmite. Eita, nome difícil, trem. Ocasionalmente, uma gota produz um depósito especialmente largo, mas geralmente ela apenas contribui ao crescimento imperceptível da escala e de novo ela aí, o crescimento da estalagmite. Abre aspas aí pro João Martin. Ele disse: há algumas evidências empíricas desse efeito duradouro. E ele disse isso no artigo dele. O artigo estava intitulado Effectiveness of International Propaganda. É isso. Uma segunda e igualmente importante razão do interesse soviético em campanhas de desinformação é que tais projetos desviam a atenção das fraquezas e erros soviéticos. Enquanto o soviético usa arma química no Afeganistão, por exemplo, eles caluniam os Estados Unidos como sendo explorador colonialista do terceiro mundo. Ah, que bonitinho, né? Peritos em inteligência ocidental estão cientes há anos do uso massivo da desinformação pela KGB, mas saber como lidar com essas táticas é outro assunto. Pode-se usar métodos comparativos para estabelecer que um perpetrador
é provavelmente um serviço de inteligência comunista. Mas a prova final necessária para justificar um protesto diplomático ou alguma outra contramedida oficial é, em geral, fugidia. A imprensa está numa posição ainda mais difícil. Diversas condições tornam o jornalista atuar mais suscetível a jogo de enganação e desinformação do que os seus colegas de um quarto de século atrás. Um correspondente estrangeiro no passado tinha tempo para estudar a política e a história e as idiosincrasias do país anfitrião. E para mais desenvolver contatos com políticos, acadêmicos, jornalistas, artistas e empresários de renome. O aumento dos custos operacionais domésticos e estrangeiros, a diminuição do interesse em assuntos internacionais entre eleitor americano na era pós-Vietnã e barreira de comunicação, restringindo o fluxo livre de informação em muitos países em desenvolvimento, contribuíram para uma redução substancial nos quadros dos especialistas em correspondência estrangeira. As agências de notícia devem depender meramente de reforço freelance, baseado localmente ou em correspondentes que trafegam de um foco de crise para o outro, sem ter tempo de estudar as raízes e os contratextos político, social e econômico. O resultado são reportagens superficiais e jornalista mais suscetível à desinformação. Nas palavras de Charles Collingwood, que passou mais de 40 anos no jornalismo, o correspondente de hoje, especialmente um repórter de televisão, é uma figura peripatética, orientada pelos críticos, capaz de ser enviada a qualquer lugar, a qualquer tempo, despachada pelos ditados das últimas notícias, tal como estas são interpretadas por editor e por produtores nas redações. De acordo com o Collingwood, o correspondente estrangeiro dos Estados... De acordo com o Collingwood, o correspondente estrangeiro dos anos 1980 não é um especialista, e sim um generalista. Abre aspas aí, ó, que foi ele que disse isso aqui, ó. Olha lá, ele falou assim, ó. Ele não é mais seu próprio mestre. É uma peça substituível. É uma vida extenuante, cujas frustrações frequentemente são maiores que as compensações. Fecha aspas aí. Foi ele que disse isso, viu? É eu que tô dizendo o que ele disse. Vocês entenderam aí, né? Que eu tô tentando aprender aqui também, que eu nunca li essas palavras difíceis aqui, viu, pessoal? Vamos continuar aqui o trem aqui. O espírito de manada dos correspondentes estrangeiros, que normalmente frequentam os mesmos lugares, movem-se nos mesmos círculos, cobrem as mesmas notícias e entrevistam as mesmas pessoas, tornando-nos especialmente suscetíveis à infecção política e à desinformação. Uma informação publicada primeiro por um jornal proeminente geralmente se torna um paradigma para os outros jornais. Uma grande fraqueza na cobertura midiática de assuntos internacionais complicados é a falta de análise e verificações aprofundadas. No ambiente caótico cotidiano da busca pela notícia, tanto o repórter quanto seu editor têm, em geral, por pouquíssimo tempo para verificar detalhes importantes. Os agentes soviéticos consideram essa fraqueza quando concebem operações individuais.
e usam a imprensa estrangeira como veículo de enganação. Para manter uma aura de autenticidade, a desinformação deve primeiro aparecer através de um veículo de massa, não imediatamente identificável como pró-comunista. Geralmente, um jornalista agente, trabalhando para uma publicação respeitável, é abastecido com desinformação e orientado sobre como escrever a matéria. Na maioria dos casos, a aparência inicial de material sensacional é suficiente para iniciar a reação em cadeia de mais publicidade, à medida que os outros veículos de mídia se interessam no assunto. Jornais comunistas locais são deixados de fora do jogo para agir de acordo com seus próprios vieses ideológicos e decisão editorial. Até mesmo a reação do pra vida, mas tem um, mudo V, viu pessoal? Eu acho que é assim que fala, pra vida. É uma palavra russa aqui, isso aqui, ó. Eu vou ler de novo aqui, ó. Até mesmo a reação do pra vida, em muitos casos, não é o suficiente para entender qual é o verdadeiro propósito da estratégia da KGB. O que é pra vida, professor? Desculpa, professor. Ô, pessoal, desculpa aqui, ó. O professor chegou e me avisou. Não é pra vida, não. É Právida. É uma revista, viu? É uma revista. Vocês devem saber, eu que não sabia. Obrigado de ensinar. Eu vou ficar inteligente. Só. Vou ler todos esses livros aqui do doutor aqui, do professor, no canal Ler com os Ouvidos. Gente, espalha esse canal pra mais gente aí, pros povos poder aprender também. Pro povo ficar inteligente, que nem eu tô ficando, tá bom? Eita, nós vamos de novo lá. As normas de segurança impedem que agentes da KGB prestem informações a jornalistas ou membros menores do partido. Tá acabando, gente. Só falta mais um parágrafo. Quando um jornal publica uma matéria baseada em documento disponibilizado ao jornal, ele não identifica nem a fonte, nem os motivos do escritor. E muitas vezes um jornal recebe informação altamente interessantes e politicamente explosiva de fontes anônimas. Mesmo se dúvida sobre o motivo de uma fonte anônima foi explicada na matéria, a publicação da matéria já dá credibilidade e legitimidade considerável. Hoje, a maior parte dos jornais da rádio e das televisão não tem interesse em gastar tempo e dinheiro necessário para verificar a fonte e o contexto de informação controversa. Se com elas há a possibilidade de aumentar a audiência. Como resultado, a inoculação de campanhas de desinformação é relativamente fácil. Fim do capítulo aqui. Professor, terminei. Muito obrigado. Pessoal, continua no próximo capítulo.